Olá, aqui é Paulo Cogos e eu quero ter uma conversa com Sócrates. Dizem que um dos motivos pelo qual Sócrates foi morto. Bom, não tem nenhum telespectador ainda, eu vou esperar eles chegarem. Então, por favor, assistam a esse vídeo aqui, onde eu quero ter uma conversa com Sócrates, na qualidade de um soldado filósofo, discorrendo a respeito do tema da coragem. Esse é um tema interessantíssimo, sobre o qual Sócrates interpelava generais atenienses. E é sobre isso que eu quero falar, a coragem. Como eu estava dizendo, um dos motivos pelo qual Sócrates foi obrigado a beber cicuta... Olá, Hugo Vilhena! Boa noite. Um dos motivos pelo qual Sócrates foi obrigado a beber cicuta é que ele incomodava as autoridades atenienses. Ele incomodava essas autoridades por causa do método socrático. Como que isso acontecia? Ele chegava para os generais atenienses, aqueles que eram responsáveis pela defesa da polis, e perguntava o que é coragem. Aí o general achava que sabia o que era coragem, dava uma resposta qualquer, e Sócrates o interpelava com o método socrático e provava que o general falou uma grande burrada a respeito do tema coragem. Então, esse general era exposto diante da população, que pensava: o general de Atenas responsável pela nossa defesa não sabe definir coragem. Mas a ideia do Sócrates não era essa. A ideia do Sócrates era justamente mostrar o quanto que nós realmente não sabemos nada. Só sabemos que nada sabemos, né? Isso é uma ideia errada que as pessoas têm, é de que Sócrates era um homem humilde, só sei que nada sei. Na verdade, Sócrates, ao afirmar essa frase, estava realmente orgulhoso de si próprio. Porque quando ele foi ao oráculo de Delfos, o oráculo disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E aí Sócrates viu os filósofos sofistas que haviam ali, que eles não sabiam nada. Então Sócrates viu que ele sabia uma coisa a mais do que esses sofistas. Ele sabia que nada sabia. Era uma frase de orgulho. Agora, eu quero conversar com Sócrates. Eu quero conversar com ele a respeito do tema coragem. Será que se eu fosse um general ateniense, eu saberia definir o que é coragem? Se não me engano, foi o general MacArthur que disse que coragem não é ausência de medo. É você cumprir a missão apesar do medo. E realmente é isso. Um soldado que não sente medo, ele é um psicopata. E ele também não é bom para a missão. Eu não consigo cumprir a minha missão se os meus soldados forem um covardes e ficarem na trincheira, sem fazer nada. E eu não consigo cumprir a minha missão se os meus soldados forem para a linha de frente igual uns idiotas, sem tática, sem planejamento e morrerem. Então, o soldado psicopata e o soldado covarde, eles têm o mesmo efeito final. Eu não consigo cumprir a minha missão. Se alguém aqui já assistiu aquele seriado Roma, vocês veem no começo lá que o legionário pulou, ele sai lá matando os bárbaros e o comandante dele fica possesso, né? Falou: volta pra formação! Formation pulou! E depois ele chega até a ser condenado à morte, né? Eu não vou contar o resto do filme. Então esse é o fato. Então o que é coragem? É não ter medo? Obviamente que não. Coragem seria então uma forma de abnegação? Seria você abnegar-se? Você ter o dom de si, entregar-se ao outro e fazer o que é certo? Isso não é coragem, isso é caridade cristã. Pensem o seguinte: um homem pode enfrentar um leão para salvar uma criancinha que caiu na jaula do leão, é um homem corajoso sem dúvida, ou ele pode enfrentar um leão que um homem rico e justo colocou para guardar a sua casa. Esse ladrão que vai enfrentar um leão para assaltar o homem rico, ele é um canalha, mas ele é corajoso. Não é qualquer bandido que tem coragem de enfrentar um leão, certo? Outra coisa, enfrentar um grande perigo também não te faz corajoso. Imagine que eu vou enfrentar um leão. Se eu enfrentasse um leão, eu seria um psicopata, que certamente eu vou morrer. Imagina que uma pessoa que tem uma certa capacidade de lutar com um leão, mas não muita, vai enfrentar o leão. O Tarzan, por exemplo. O Tarzan seria corajoso ao enfrentar um leão, porque ele tem alguma chance de ganhar, mas ele também pode perder. Agora imagina que eu sou uma espécie de Chuck Norris. O leão para mim é a mesma coisa que um hamster. Eu dou um soco no leão e ele morre. Eu não sou um cara corajoso. Porque se eu, Paulo Cogos, enfrentar um hamster, eu não sou corajoso. Se o Chuck Norris enfrentar um dragão, ele também não é corajoso, porque ele ganha do dragão fácil. Então a coragem também não pode ser assim definida. Poderíamos então definir a coragem da maneira mais fria possível. A coragem seria então a aversão ao risco. Só isso, usando um termo de mercado financeiro. Propensão ao risco, aliás, baixa aversão ao risco. Isso também não define as coisas. Porque um psicopata tem muito baixa aversão ao risco. Ele não é corajoso, ele é psicopata. Assim nós podemos então
chegar próximos de definir a coragem como uma propensão ordenada ao risco. Ele não é um sujeito totalmente avesso ao risco, porque esse seria um covarde. Ele não se arrisca na medida que ele deveria se arriscar. Imagina um investidor covarde, por exemplo. Ele só aplica em poupança. Ele tem um rendimento abaixo da inflação porque ele morre de medo de aplicar em qualquer coisa que não seja poupança. É um investidor covarde. Aí tem aquele louco que sai jogando aí como se fosse como se bolsa de valores fosse um cassino. Esse é um psicopata. Aí existem os investidores ordenados. Existem aqueles que são mais propensos ao risco e aqueles que são mais avessos ao risco. Dentro desse intervalo ordenado, aqueles que têm uma certa propensão ordenada ao risco sem serem psicopatas, esses podem ser definidos como corajosos, e eu acredito que Sócrates aceitasse essa definição, ou pelo menos tivesse poucas ressalvas a fazer. Como eu não quero ser arrogante aqui, eu imagino que Sócrates teria algumas ressalvas a fazer, mas seriam poucas. Então essa foi a melhor definição que eu consegui. Uma propensão ordenada ao risco seria a melhor definição que eu consegui dar de coragem. Agora vou falar com o pessoal que está comentando aqui, que eu já falei o que eu tinha que falar sobre coragem. No homo aqui, tá? Por favor. Bruno Daniel fez um comentário bem pertinente. Psicopatas geralmente comandam. Esse comentário do Bruno está correto. Psicopatas geralmente comandam, desde que haja alinhamento de incentivo para que psicopatas cheguem ao comando. Isso acontece quando existe uma autoridade, uma instituição monopolista da força e da justiça. Ela necessariamente vai atrair psicopatas. Elas vão corromper o caráter desse homem, como Lord Acton, Barão Acton dizia, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E a instituição que mais atrai psicopatas de todas e leva os psicopatas ao comando é a democracia. Porque se nas antigas tribos tirânicas aquele que comandava era aquele que tinha um machado maior, numa democracia é o pior dos mundos. Aquele que comanda é o mais capacitado a mentir, a enganar, aquele que menos tem empatia com a população. Aquele capaz de mentir descaradamente na cara das pessoas pobres para depois roubar tudo que elas têm. O demagogo. O publicola. Esse tipo de psicopata, que é o pior de todos, é justamente quem ganha uma eleição democrática. Agora, num mundo sem Estado, num mundo naturalmente ordenado, onde as pessoas seguiam pela lei natural, eu dificilmente acho que um psicopata teria tanta facilidade de chegar ao poder. O problema é que a potencialidade do poder vai continuar existindo. Enquanto nós habitarmos a cidade dos ímpios aqui, existe essa potencialidade. Então sempre vão ser os psicopatas aqueles que vão querer deturpar e corromper as instituições naturais para chegar ao poder. Por isso que a vigilância eterna é necessária, né? Mas bom comentário aí do Bruno. Caio Teodoro, muito obrigado aí pelo comentário. Socorro um agente da coerção estatal. Não, é privado, isso aqui é só para enganar o inimigo. Mas só para comentar rapidamente, na briga entre Israel e Palestina, que não existiria se não existissem estados, eu tendo mais para Israel, né? Sócrates morreu pela sua ousadia, geralmente. Realmente. Rodrigo Penido, o que você acha do Bolsonaro? Bom, isso aí é um tema que muita gente me olha torto até hoje por causa de um lapso mental que eu tive. Aproveito para explicar isso. Jair Bolsonaro, um estatista, um democrata, um unionista, um psicopata, não vale nada, socialistinha de merda, como qualquer político. E o que aconteceu comigo lá em março, que eu resolvi falar bolsomito? O que aconteceu comigo foi um lapso mental. Porque os esquerdistas, os progressistas, as feministas me irritaram a tal ponto que eu não sei o que... Realmente me deu um treco mental mesmo. Eu tenho uns problemas lá, já frequentei psiquiatra. É verdade, não tô zoando, não. O Asperger. E os esquerdistas me irritaram tanto que eu resolvi falar bolsomito. Aí eu parei pra pensar. Agora, qual é a grande lição que nós tiramos daqui? Eu não vou votar. Pode se candidatar ao Bolsonaro que eu vou votar nulo. A grande lição que nós tiramos é que a política é tão demoníaca que ninguém tá livre dela. Você pega o cara mais extremista libertário, eu era assim, e corre o risco de repente chegar lá e gritar bolsomito. Aprendam comigo, cara. Aprendam que eu caí na armadilha do demônio político. Eu que tô de fora aqui, eu que tô cheio de livro do Rothbard, do Higgs, do Hoppe, do Woods, eu caí nessa, porra. Todo mundo tá vulnerável a isso. Aprendam, que sirva de lição. Agora, se eu cair nisso, imagina alguém que vai pra política. Né? Esses Van Hattenzinho de merda aí.
Esses caras não é que eles vão cair, eles já caíram. Só de estar lá é porque eles já caíram. Isso é falta, sabe do quê? De humildade. Hubris. É uma coisa que alguém que se candidata e se diz libertário não tem. Hubris. O cara acha que ele tá imune à língua venenosa do demônio político. Nem eu tô imune, imagina que o cara que vai pra política, porra. Rodrigo Penido pergunta aqui também do Donald Trump. Donald Trump é outro babaca também. O problema é que o concorrente do Donald Trump era uma demônia. Era eu só não vou dizer que ela é a Sucubus, porque a Sucubus é bonita, né? A Hillary é mais feia que Banguela gritando gol do Corinthians, né? Mas entre a Hillary, que defendia aborto até os 9 meses de idade, vai a merda, e o Trump, claro que eu torci pro Trump, né? Fora que a Ivanka Trump é 10/10, né? Cândido Cardoso, a perspectiva gradualista não abriria precedentes para uma moralidade covarde, por assim dizer? Não. Muito se diz que os homens trocam a liberdade pela certeza, mesmo que seja a certeza de um desastre. O homem não tolera a incerteza. A incerteza realmente é o pior inimigo de um combatente. Então, as pessoas trocam a sua responsabilidade moral por aceitar a dura e árdua luta que vai vir pela frente pela liberdade, trocam pelo comodismo de terceirizar essa responsabilidade moral na mão de um político. Ou seja, o que mudou? Nada mudou, vocês continuam terceirizando as suas decisões morais na mão de político. Não importa se você faz isso querendo comunismo ou se você faz isso querendo libertarianismo gradual. Você está brincando com os direitos naturais, você está objetificando a ação humana, o ser humano como um fim em si mesmo, da mesma forma. Então você nunca deixou de acreditar no sistema político. O comunista acredita no sistema político para ter uma sociedade igualitária, o nazista para ter a superioridade ariana e o gradualista para ter a liberdade. Quer dizer, de todos esses, o mais contraditório, o mais incoerente é o gradualista. Ele acha que a liberdade vai ser dada para ele pelo meio que tirou a liberdade em primeira instância. Nem esteticamente isso faz sentido, né? Então, a covardia é essa. A coragem seria você mandar a política pra puta que pariu e usar a arma correta para combater o Estado, que é arma mesmo. Não é no sentido figurado, não. Felipe Sá. Estou fazendo aula de contabilidade social. O professor está rezando a cartilha keynesiana. Como refutar? Essa ideia não é minha, essa ideia é do Hans Hoppe. Ele fala para você refutar como se você fosse uma criança. Porque a escola austríaca é tão intuitiva e o keynesianismo é tão contra-intuitivo que só com muita lavagem cerebral é que é possível fazer as pessoas acreditarem nessas falácias keynesianas. Então a melhor forma de você refutar isso é você pensar realmente como uma criança que não tenha sofrido essa lavagem cerebral. Então você chega pro professor e fala, professor, peraí. Como é que pode papel gerar riqueza? Você pega papel com tinta e você acha que a sociedade está mais próspera por causa disso? Me explica esse negócio direito. Usa o método socrático, que eu estava falando aqui no começo do vídeo. Não tem como defender o keynesianismo a hora que você joga a âncora da realidade no professor. A hora que você faz as perguntas que uma criancinha faria, o professor desmonta. O professor, por exemplo, lá na minha faculdade, o professor chegou e falou, não existia indústria no Brasil antes de Getúlio Vargas. Aí eu peguei as indústrias Matarazzo, as indústrias que tinha lá no começo do século. O que é isso aqui então, professor? Isso armazém de secos e molhados? Isso aqui é uma indústria. Aqui você precisa ter o BNDES. E de onde veio toda a Revolução Industrial antes do BNDES? Pronto, você quebra ele. Faz umas perguntas bem inocentes assim. Ele não vai saber responder. Não cai na armadilha dele. Se você começa a usar matemática contra o professor, ele vai ganhar, porque o keynesianismo é uma conversa de loucos. Se você cai no diálogo do louco, ele ganha. Vai pro lado da sensatez. Por exemplo, teve uns economistas lá que queriam defender a austeridade. Aí eles eram econometricistas. Eles escreveram uma tese econométrica, usando matemática, para tentar rebater os keynesianos. Aí veio um outro keynesianozinho lá, escreveu uma tese econométrica que rebateu os defensores da austeridade. Destruiu os defensores da austeridade. Mas por quê? Porque os defensores da austeridade escolheram o campo de batalha errado. O campo de batalha que eles escolheram é o campo de batalha do nonsense, que é a matematização da ação humana. Vai pra batalha correta, que é a praxeologia, que eles vão tomar um pau. Vão tomar um cacete.
Gustavo Fagundes pede para eu dissertar sobre a maçonaria. Olha, a maçonaria é uma... Sai, mosquito, filha da puta! A maçonaria é uma instituição nojenta. A maçonaria é uma instituição satânica. Eles são a antítese do cristianismo, da moralidade cristã. O que eles defendem no plano metafísico, na transcendência, eles têm uma teologia tão... um misticismo tão torto quanto o keynesianismo é na economia. Eles defendem que o grande arquiteto do universo, etc. Se você for analisar isso a fundo, o que eles estão louvando é o demônio. Eles são completamente opostos à moralidade cristã. E por que eles existem? Eles existem para criar o reino do anticristo no mundo. Da mesma forma que a igreja está aqui para trazer o reino de Deus, a nova Jerusalém, a maçonaria está aí para fazer exatamente o contrário. Para criar o Estado mundial, que é de onde vai vir o anticristo. Está na Bíblia. Está no Apocalipse. A maçonaria faz tudo para conseguir isso. Black Friday... Eu não vou falar de Black Friday aqui. E o Túlio Yamada queria falar comigo. Ô, Túlio, faz a sua pergunta aí. Carlos Eduardo Siman. Kogo, se o Sul se separar, tu vem visitar a gente aqui no país vizinho, vai ser um prazer fazer uma viagem pro Sul. Vai ser até mais chique. Cuba eu já falei, Pedro Henrique Bento pergunta sobre Cuba. Tem um vídeo meu aí, dá uma procurada, eu gravei hoje é umas 6 horas. Emanuel Petrolini. Qual a sua opinião sobre Nietzsche? Nietzsche tem excelentes críticas contra a democracia. Eu gosto muito da filosofia política do Nietzsche. Eu gosto, inclusive, da maneira pessimista com a qual o Nietzsche vê a natureza humana. O problema é que depois o Nietzsche se perde. Aí o Nietzsche começa a falar um monte de bobagem. Principalmente quando ele fala do transcendente, de Deus. Então, ele acaba indo muito pro lado do niilismo mesmo. Apesar de falarem que não, ele acha realmente que o homem está desamparado. Ele parece que ele se conforma com o pessimismo. Sabe o que ele parece? Ele parece o Hamlet da peça Shakespeare. Ele sabe da podridão do homem, mas ele não vê nenhuma saída para isso. Então, eu recomendo o antídoto contra o pensamento de Nietzsche, é Santa Teresinha do Menino Jesus. A história de uma alma. Ela nos mostra que realmente nós somos pequenos, miseráveis. Mas nós temos uma saída, que é a entrega completa a Deus. Leiam Santa Teresinha do Menino Jesus, é a minha santa de devoção, mas ela é extremamente milagrosa. Leonardo Mendes pergunta do Peter Schiff, esse cara é um grande investidor, pode ouvi-lo. Eu não gosto da filosofia política dele, né? Ele é um minarquista, então ele está errado nisso, mas ele faz boas previsões. Ele foi um dos poucos que previu a crise de 2008. Não é um mosquito, é uma câmara espião dos maçons. Cara! Agora você me assustou. Deve ser os Illuminati, eles estão ouvindo tudo, gravando, mandando lá pro Clube Bilderberg. Daqui a pouco, se você... Mas eles não vão me matar aqui enquanto eu estiver ao vivo, né? Então eu vou deixar essa gravação aqui. Porque aí é a prova cabal de que os Illuminati existem, né? Ana Hawaj. A solução... Aliás, Anne Hawaj, um beijo pra você, ó. Seu admirador aqui. Cogos, a solução seria fazer um crowdfunding, contratar uns snipers e capitalizar o paredão? Olha, isso aí é uma das soluções. Eu esqueci o nome do japonês lá, que ele queria fazer um crowdfunding de bitcoins e colocava preço da cabeça dos grandes tiranos do mundo, Obama, o Kate Alexander lá da NSA, colocava preço de bitcoin. Eu acho que vamos partir para isso, sim. Excelente solução. Nós temos que partir para a defesa. O Juan de Mariana, grande escolástico, ele dizia que o regicídio é completamente válido, uma vez que o rei esteja abusando do povo. Bom, para mim, todo rei, que não seja nosso rei Jesus, já está abusando do povo, né? Lucas Schumann volta ao tema inicial, ele pergunta assim, pela sua definição, coragem não pode ser confundida com a ignorância? Muitas vezes aquele que aceita grandes riscos, mesmo que de forma ordenada, os aceita por ignorância sobre sua capacidade, ou seja... O cara acha que é o Chuck Norris enfrentando o leão, mas na verdade ele seria um Karnal enfrentando o Hans Hoppe. O Karnal enfrentando o Hans Hoppe seria mais ou menos eu enfrentando um dragão, né? Mas aí que tá. Se ela for uma propensão ao risco ordenada, ela implica que haja conhecimento. Eu preciso conhecer o inimigo.
Se eu vir um animal que eu não conheço, eu não vou partir para cima dele. Eu estaria tendo uma propensão ao risco muito grande, porque o meu desconhecimento sobre a ameaça faz parte do risco, né? É uma informação incompleta. Se a minha informação é tão incompleta que eu cometa um erro grotesco desses, eu estou tendo uma propensão desordenada ao risco. Eu acho que a palavra ordenada já acaba incluindo tudo, né? Ian, a doutrina social da igreja dá um vídeo só para ela, de 2 horas. Eu posso fazer amanhã, depois da manhã. Mas por enquanto, lê o Tom Woods. Ele fala bem sobre isso. Procura lá, Tom Woods mais Social Doctrine of the Church. O problema é que o Tom Woods ele comete alguns erros quando ele faz essa análise. Porque ele está analisando a doutrina social da igreja sob uma perspectiva dogmática. E na verdade ela é pastoral. Mas para começar é bom. Depois eu vou falar mais sobre isso. Deni Adonai, qual o melhor filósofo economista que te influenciou profundamente? É Jesus, divino mestre. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Emanuel Prado, qual a sua opinião sobre o objetivismo? O objetivismo é a filosofia daquela bruxa maldita da Ayn Rand, ela é psicopata. A Ayn Rand não tem a menor noção das coisas. Primeiro porque ela simplesmente acredita que não existe o mal no mundo. Ela acha que o homem pode ser egoísta e viver ordenadamente. Isso aí é aquela falácia do Mandeville. O Mandeville ele escreveu uma parábola das abelhas, que as abelhas eram todas egoístas, então elas faziam comércio, respeitavam a lei, mas eram todas canalhas, e a colmeia ia bem. O dia que elas resolveram ser altruístas, a colmeia faliu. Eu nunca vi uma sociedade falir por ser altruísta. Eu nunca vi, eu já vi o contrário. Porque é só pensar friamente, não precisamos falar aqui de religião nem de emoções. Pensa o seguinte, em toda transação econômica, existem informações incompletas e existem custos de transação. Se as pessoas forem egoístas a ponto de querer capturar todos os seus custos e querer ganhar cada centavinho que lhe é devido, como se fosse um avaro, elas nunca vão conseguir. E o custo de conseguir uma coisa dessa seria astronômico. Os custos de transação e de informação completa seriam absurdos. Então aí sim a sociedade faliria. Aí as pessoas egoístas sempre se sentiriam lesadas pela própria realidade, pelo próprio sistema econômico. Então elas começariam a querer passar a perna uns nos outros. As instituições de enforcement também não têm como conter todos os crimes. Isso mesmo assumindo que essas instituições de enforcement fossem feitas por homens perfeitamente morais. Dessa forma sempre vai haver brecha, né? Então o enforcement não é perfeito. Não sendo o enforcement perfeito e sendo as pessoas egoístas, é claro que elas vão cometer infrações. Aí vai começar a ter um acúmulo. Esse atrito dos custos de transação e o acúmulo de erros e de imoralidades vai perverter o sistema inteiro. Vai ter uma entropia social. A única maneira de não ter uma entropia social é se as pessoas forem caridosas e altruístas. É a civilização do amor da qual falava o Papa João Paulo II, um Papa Santo. Só isso que pode evitar o colapso social. É se as pessoas quiserem se dar um pouco a mais. O dom de si. É aquele empregado que quer trabalhar um pouco a mais por amor às pessoas que ele está servindo. É aquele patrão que, mesmo que o empregado tenha cometido uns erros, ele vê a família do empregado com necessidade, ele dá uma ajuda e acabou. Aí o empregado resolve retribuir e assim a sociedade cresce. E assim os custos de transação vão diminuindo. Né? Afinal, com uma sociedade moralizada, os custos de enforcement são menores. Então a Ayn Rand tá louca. É psicopata. Bruxa. Paulo Clemente, o que você acha do Eduardo Suplicy ser o maior político da história? Eu acho que ele merece mesmo. Não há nenhum mérito em ser o maior estuprador da história. Da mesma forma, não há nenhum mérito em ser o maior político da história. Isso basicamente consiste em afirmar que ele é o maior filho da puta da história. Não faz sentido. Aquele canalha. Esse é um grande demagogo, né? Aliás, um dia ele foi lá no INSPER e começou a falar na... Como é que foi a merda que ele falou? Ele falou que devia ter uma renda mínima universal. Quer dizer, o homem mais rico da sociedade teria R$100 por mês pingando na conta dele. Aqui, Suplicy. Aqui pra você, ô seu petista de merda. Defensorzinho de bandido. Aí, travei uma discussão econômica com ele. Ele começou a apanhar na economia, claro. E não é mérito meu, é porque bater no Suplicy é muito fácil. Não é coragem minha. Aí ele apelou pro cristianismo. Ele falou, não, eu sou cristão. Aí eu citei uma passagem da Epístola aos Coríntios que diz: aquilo que você dá aos pobres deve ser dado de coração, voluntariamente.
E o imposto lá, que alimentaria esse sistema do Suplicy, seria obviamente coercitivo. Pronto, quebrei o Suplicy. Agora, pergunta se ele se deu por vencido. Não, ele ainda foi tirar com a minha cara e cantar musiquinha. Cara. Então, bom, eu vou terminar por aqui. Ah, só para terminar aqui, o Daniel Volney. O que você acha do lapso do Rafael Lima sobre gradualismo? Discordo completamente. Aquilo é um grande erro que ele cometeu. Quando você está dando voto para alguém, você está legitimando o sistema político. Você está caindo na lógica do sistema político. Você está dialogando com o demônio. Então eu discordo completamente. A política é para ser rejeitada a princípio. Você nunca pode legitimar o sistema do qual advém todos os males. Então eu discordo do Rafael Lima. Só que nós também temos que ser caridosos. O Rafael Lima faz um bom apostolado libertário, por assim dizer. Ele converteu muita gente ao libertarianismo, ele tem uma linguagem muito acessível, ele fala muito bem com o povo, ele é muito dedicado, ele faz vídeos a rodo, e isso é bom. Agora, ele comete erros por falta de rigor, ele gosta da bruxa maldita, Ayn Rand, ele não tem um lastro metafísico transcendental justamente por ser ateu, então claro que nós temos as nossas discordâncias, né? Agora, eu também falava bolsomito. Vocês podiam muito bem me mandar merda pra sempre e pronto, né? Mas não façam isso. Então também não vou fazer isso com o Rafael. Então, existe o farol da liberdade. Vou terminar a gravação com isso. Existe o farol da liberdade. Certo? A verdade absoluta. Alguns estão mais próximos deles em alguns pontos, outros estão menos em outros pontos também. O nosso objetivo é ir trazendo as pessoas para a verdade. Então o Rafael errou no voto ofensivo, eu errei no bolsomito, o Lacombe erra ao defender o aborto. Vamos trazendo o pessoal pro farol. Nós também não estamos no farol. Basicamente é isso. Desculpa aí as perguntas que eu não respondi, não sei se o Yamada fez alguma pergunta que eu não vi, né? Mas tem muita coisa aqui, eu vou dormir. Então um abraço aí, um beijo pras meninas. Até mais.